recursos e tal. No caso desses dois é interessante, porque a Marina está no Acre, num estado em que as relações de produção capitalista não estavam plenamente presentes. Muitas vezes você tem a relação pré-capitalista de troca de trabalho por comida e tal. No caso do Lula, ele estava em São Bernardo do Campo, no centro do principal do capitalismo brasileiro, até do milagre econômico e tal. É interessante destacar que, no caso do Lula, desde 1972, ele estava longe da fábrica, ele foi para a diretoria do sindicato, cuidar da parte de previdência e tal. E a própria lei estipula que o diretor, portanto, não está vinculado ao chão da fábrica. Ele trabalhou na fábrica cerca de 8 anos, de 64 até 72. Mas de 1972 a 2002, portanto, durante 30 anos, ele vendeu a história que era operário da fábrica, etc. E aquilo acabou se consagrando, a figura, então, do operário presidente. No caso da Marina, é uma outra história. Portanto, a questão dos problemas graves de saúde que ela teve na adolescência e depois na vida adulta, e num estado marcado onde não há, inclusive, nem presença das leis, pela repressão, pela violência. Basta lembrar, nós tivemos deputados lá, um deles que eliminava o seu adversário com motosserra e tal. E ela acaba entrando depois, fazendo parte, como é sabido, evidentemente, do Partido dos Trabalhadores. Então, a história dela de vida é uma história, nesse sentido, muito mais dura do que a história do Lula, porque aqui estava presente, inclusive, o Estado, a lei, a economia, o emprego, as condições possíveis de melhorar de vida. Agora, quando ela coloca essa questão da emoção, acho que é importante, porque o outro lado, Dilma não emociona a ninguém. Não, né? de então, inclusive, a gente tem dificuldade até entender do que ela fala. Tanto que a campanha está trancando a presidente Dilma, né? O foco é o programa de TV, né? O corpo a corpo já não existe mais, eles tentaram, mas não houve um reflexo positivo, então a campanha resolveu trancar a presidente candidata. Isso dá certo, Joyce, até no primeiro turno. Por quê? Porque ela tem um latifúndio, um tempo fabuloso na televisão em relação ao que tem a candidata Marina tal. Portanto, isso você consegue levar, inclusive a exposição pública dela, nesse sentido, é muito menor. Ela não... Agora, quando chega no segundo turno, aí a situação vai ser outra. Primeiro que as duas vão ter o mesmo tempo na televisão, e tudo indica, acho eu, que a polarização vai ser Marina e Dilma tal. Por outro lado, a exposição pública dela vai ter de ser, da Dilma, da candidata Dilma, também vai ter de ser diferente. E aí a questão dos debates também vão ser diferentes. Uma coisa é você debater com um conjunto de candidatos que a gente sabe que eles não têm possibilidade nenhuma. Né? Aquela chatice. Gente, é difícil, né? 8 candidatos, ninguém aguenta. Aquele negócio, né? Outra coisa é quando você vai ter o tete a tete, o olho, o confronto direto e tal. E aí a questão da emoção também é importante. Tô ansiosa para ver esse momento. Eu acho que esse que vai ser o grande momento, porque, e aí nós teremos, certamente, essa vai ser a eleição mais suja da história do Brasil republicano. Isso é inegável, porque a quadrilha... Mais do que já está? Mais do que está. A quadrilha, usando uma expressão até... usada no processo mensalão, a questão de um chefe de quadrilha, os quadrilheiros. É bom lembrar que a direção petista foi condenada por formação de quadrilha, que está no Código Penal. Por isso, quando eu digo que muitas vezes eu não sei se o programa do PT é um programa político ou é o Código Penal, pela constante ação de violação das leis, de saque claramente do Estado. Né? Os episódios da Petrobras são sabidamente conhecidos, mas não é só da Petrobras. Tem o Banco do Brasil, não tem só o Banco do Brasil, tem a Caixa, mas não só a Caixa, tem os fundos de pensão, tem os ministérios, tem as ONGs, que dinheiro público vai para a ONG e financia o partido político. Isso ocorreu nesses últimos 12 anos, inúmeras vezes, em todos os estados do Brasil. Isso sim é tirar comida da boca das pessoas, das pessoas livros, das pessoas educação, das pessoas... Então, você percebe, e ONGs que muitas vezes vão em locais os mais pobres, os mais miseráveis, quer dizer, é aquela coisa sórdida, né, que você tira realmente comida da boca das pessoas, né, e desvia dinheiro para sustentar deputado, senador, governador e etc. tal. Portanto, essa disputa de vida ou morte, daí que eu falo que vai ser a eleição nesse sentido mais suja, porque o PT não sobrevive mais longe do Estado. É um partido parasitário. Sem o Estado e esses braços do Estado, essa clique, vamos chamar assim, usar uma expressão antiga, essa quadrilha, e quadrilha não é 1, 2, 3, nós estamos falando de 20, 30, 40 mil pessoas, né? Ou até 50, se você for somar todos os assessores, não tem mais recursos. Portanto, eles vão jogar tudo, vão desqualificar a Marina de todas as formas, vão buscar exemplos de história da vida pessoal, não vão encontrar, mas não importa, eles inventam. Porque isso é que é interessante, o PT não encontra o que denunciar, se não tem, eles inventam. E a partir da repetição, e isso tem a ver com uma forte componente stalinista e com toques nazistas também, totalitários, portanto, olhando a linguagem da Hannah Arendt, a concepção de Hannah Arendt, é claramente totalitário. Você inventa, e se você não tem escândalo, você constrói. E eu tenho absoluta certeza, já tinha dito aqui
nos nossos encontros, Joyce, que na última semana, lá do segundo turno, o número de denúncias vai crescer em progressão geométrica, porque não vai haver tempo para resposta. Vai ser exponencial. Exponencial, e aí não há tempo de resposta. Portanto, o que está acontecendo até agora é que é duro. Eu imagino a tristeza da candidata ao ouvir na televisão dizendo assim, olha, eu vou acabar, acabou, sua família desaparece a comida do prato. Eu vou acabar com Minha Casa Minha Vida, eu vou acabar com o ProUni, eu vou acabar com todos os programas sociais e vai desaparecer. O pequeno produtor não vai ter crédito. O curioso é que quem fala isso é um governo que foi mais ligado ao grande empresariado, inclusive a milionários que agora são devedores, inclusive a Eike Batista, o dinheiro que o governo Lula, Dilma, deu a aventureiros como a Eike Batista, a grandes grupos econômicos. O BNDES deu bilhões de reais que certamente não voltarão ao BNDES. Eu tenho absoluta certeza, dinheiros que vão desaparecer porque esse governo parte desses grupos. É dinheiro subsidiado. Se é dinheiro subsidiado, sai do bolso do cidadão. Do cidadão. E o curioso é que o pequeno produtor que aparece na propaganda, nessa recente, com morango, lá tá fazendo geleia, eu presumo que era isso, etc. Tal. Esse... Sumiu a geleia também. Sumiu a geleia. Depois da comida, do feijão com arroz, do livro, do chuco, agora sumiu a geleia. O que some é a honestidade, a ética e a moralidade do governo PT. Isso que sumiu. Ou seja, você tem um saque organizado do Estado, como nós nunca tivemos na história republicana. Se pegarmos o Deodoro Fonseca, que era uma pessoa, vale lembrar, absolutamente honesta, e chegarmos esses últimos 12 anos, então há um processo de saque do Estado. E esse saque, e esse grupo que se estruturou no aparelho do Estado, e vale lembrar que se Marina perder, parte desse grupo ainda vai tentar ficar no aparelho do Estado, para inclusive sabotar o novo governo, eles não sobrevivem fora daquilo. Vila. E isso que é interessante a gente destacar. O Vila, quando se empolga na questão histórica, vai longe, e eu estou aqui anotando tudo que você está dizendo, Vila.